Olá pessoal, boa noite. Vou esperar o Instagram notificar vocês para nós começarmos a nossa live, a nossa semana de lives que começa hoje. Hoje com a Bruna Botelho, mamãe por vocação. Estou muito feliz dela ter aceitado meu convite. A gente vai conversar sobre literatura e maternidade. Acho que vai ser um assunto bem interessante aí pra gente. Oi, Débora. Patrícia, Nilza, bem-vinda, Poliana, que bacana, a Bruna chegou. Vamos começar então, pessoal. Aí. Olá! Oi, tudo bem? Tudo e você? Parabéns! Ah, Parabéns! obrigada! Deixei para dar Obrigada! aqui felicidades, que Deus te abençoe, que você Amém! possa cada vez mais conhecer a Deus e viver para a glória Amém! dele, tá bom? Muito Amém! feliz, que Obrigada! privilégio poder participar aqui do seu dia, que Pois chique! é, eu também tô privilegiada de ter você comigo aqui no meu dia. Ai, te admiro Imagina! tanto. Oh, querida, imagina! Ai, que bom, tô Muito muito feliz de estar legal. aqui. Eu que tô feliz de você estar aqui, assim, vendo seus stories, suas postagens, você tá de mudança. Hoje eu sei que o curso de vocês está no encerramento e Sim! você, com toda a generosidade, aceitou o convite. Então, estou muito feliz mesmo, me sentindo honrada. Ai, que bom, que bom. Ai, joia, fico feliz. Eu tenho algumas amigas que estão fazendo curso que estão encantadas. Aí elas já até Ai, avisaram, que falaram, olha, bom. hoje a gente não vai estar na live, porque é o último dia do curso, e depois a gente assiste. Eu falei, claro, a gente entende, é assim mesmo. É verdade. O Pedro tá lá, né, acompanhando a turminha. Hoje é a aula da Ana, que é a outra tutora, né? E Aham. realmente é encerramento, mas o curso foi muito especial. Posso Educar foi um curso realmente muito especial, que ajudou muitas famílias, assim, com essa questão da educação domiciliar e mesmo para nesse momento que a Uhum. gente está vivendo, né, de coronavírus, muitas famílias que mesmo as crianças indo à escola têm sido ajudadas, assim, né, com todo o conteúdo que Aham. a gente está disponibilizando lá. É verdade. Então, Bruna, acho que quase todo mundo que está aqui já te conhece, mas se apresente, fala um pouquinho sobre você. Então, o meu nome é Bruna, eu tenho 30 anos, quatro filhos. Tenho a Luísa de 5 anos, a Ana tem 4, a Alice vai fazer 3 dia 25 e o João tem 6 meses. Eu sou casada há Uhum. 8 anos com o Pedro e, e é isso aí. Isso. Eu também sou casada há 8 anos, casei em 2012 também. Só Isso, que eu que casei em legal. setembro. E eu sou a Priscila. Eu tenho 38 anos, 39, né? Eu tô fazendo 39 hoje. Sou a mãe da Aurora, de 3, e da Antônia, de 1. E tenho feito esse trabalho agora com a literatura, né? Do Entre Sapatos e Livros, que é um clube de leitura para mulheres, com uma cosmovisão cristã. Então, a gente lê literatura clássica, mas com a cosmovisão cristã, para nós aprendermos mais sobre Deus. E esse ano a gente está focando no papel da esposa. Então, nós temos lido obras clássicas e, a partir delas, a gente tem conversado sobre o papel da esposa dentro da cosmovisão cristã. Então, tem sido muito legal. Eu brinco que a gente é uma família, as mulheres que estão no grupo, porque a gente tem uma interação muito bacana, todo mundo conversa, a gente se abre umas com as outras e aprendendo com a literatura, né? A gente ficando amiga das personagens, chorando com elas, odiando-as. Legal. E tem sido muito bom, graças a Deus. Tem sido muito legal. E aí, Bruna, eu sei que você fez letras uma época, né? E como é que é a sua Fiz. ligação aí com a literatura? Caramba, eu fiz 4 anos de letras português na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina.
E, nossa, eu sempre. O Pedro vira e mexe me pergunta assim, né? A gente fica pensando, será que quando as meninas entrarem na faculdade a gente entra também? Vamos fazer alguma coisa? E o Pedro sempre quis fazer física. Ele sempre quis fazer faculdade de física. Ele é formado em engenharia de materiais, fez doutorado, tudo mais. Uhum. Mas ele tem essa coisa com a física, que ele gostaria porque ele curte, né? E ele Aham. sempre me pergunta, e tu, o que que tu vai fazer? E eu sempre falo, eu quero fazer letras. Tipo assim, eu já fiz, né? Aham. Mas é bem diferente, assim. É até interessante que para essa live de hoje, eu tava dando uma folheada naquele livro Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. Uhum. Aí Uhum. lá na introdução ele fala, né, um pouco sobre essa questão né, de reler, né, um clássico, né, como a gente mais maduro, como que a gente recebe, né, aquele conteúdo e Uhum. assimila. E eu lembro que a melhor professora que eu tive, porque assim, olhando de fora, né, hoje, com o olhar que eu tenho hoje para a faculdade daquela época, eu não valorizo tanto, né? Uhum. Porque a gente sabe de todos os problemas que a universidade vem sofrendo no Brasil, Sim. questão de marxismo e tudo mais. Mas a melhor professora que eu tinha, ela entrou na universidade com 39 anos de letras. E ela era uma professora, assim, fantástica, sabe? Muito inteligente. E eu fico pensando nisso, assim, quando as meninas entrarem Então, na faculdade, eu posso entrar na faculdade também de letras e aproveitar tudo, assim, máximo. Eu amo, assim, acho um universo sensacional. Eu fiz faculdade de letras não porque eu gostava de ler, né? E aí, entrando no nosso primeiro assunto, né, de relacionamento, né, com os livros e com a faculdade, com a literatura e tudo mais. Eu não tinha o hábito da leitura, não era alguma coisa comum assim na nossa família, né? Não foi alguma coisa que eu fui ensinada em casa. Fui à uhum. escola, né? Tudo bem, ok, né? Aham. Me formei, mas não era um prazer para mim, nem alguma coisa que tinha como hábito, não tinha biblioteca em casa, nada. Uhum. Eu entrei na faculdade de letras para dar aula de português, de gramática, assim, enfim. Meus Aham. pais sempre acharam que eu tinha jeito para professora. E a minha mãe me incentivava muito com isso. Ai, Bruna, tu ensina tão bem, tu explica tão bem, tu devia ser professora e professora. E eu fiquei com isso. E se fosse para ser professora, eu queria que fosse de português. E aí entrei na faculdade por isso. E Uhum. muito engraçado, assim, que meio embaraçoso, assim, mas é a verdade. Eu não vou faltar aqui com a verdade. Mas eu Aham. comecei a gostar mais de ler lendo Crepúsculo. Foi uma fase assim. Eu entrei na faculdade, olha só, eu entrei na faculdade de letras, não gostava de ler, e aí fui ler Crepúsculo. Então, enfim, né? Coisas da vida da gente que a gente fatos, né? Mas dali em diante eu comecei a ter mais prazer na leitura, gostar mais de ler. Muitos clássicos eu li na faculdade por obrigação, gostei, pensei sobre eles, fiz provas, enfim, né, de discutir e tal. Mas eu tenho muito desejo, assim, de retornar, né? Não só para a faculdade, mas voltar a essa leitura, assim, né? A gente acaba, às vezes, que se Uhum. envolve com outras leituras, né? Ao longo da vida e como você faz esse trabalho assim é muito importante, né? Resgatar isso, né? Trazer de volta a literatura clássica para nossa vida cotidiana, assim, né? É. É porque a gente acaba priorizando realmente outras leituras. Porque, como você falou, na escola a gente, não, a gente lê assim, o que os professores mandam e tudo. Depois, a maioria das pessoas abandona esse tipo de leitura, leitura de ficção, né, que a gente chama, Uhum, ou os livros imaginativos, como uhum, alguns professores gostam de chamá-los, porque a gente acredita que eles sejam desimportantes. No país das novelas, a gente acaba por comparar, né? Os livros, é entretenimento, é um entretenimento tanto uhum, quanto uma novela, tanto quanto um filme. Então, eu prefiro uhum, ir lá assistir na televisão do que ler, claro. né? E Uhum, aí vem as demandas da vida com os livros teóricos, os livros técnicos. Aí a gente descobre um universo. O pessoal que é do homeschooling, né?
O pessoal que tá, nossa, eu preciso ler isso, eu preciso ler, eu preciso ler, eu preciso aprender. Não, não tenho tempo de ler outra coisa, eu não tenho tempo de ler outra coisa. E a gente vai absorvendo os outros livros, mas a gente se esquece que o nosso imaginário ele só vai se expandir de fato, ele só vai ser verdadeiramente formado se a gente ler, né? Ler literatura clássica. Então, acho que o projeto também nasce daí, de ver essa. Eu acho que. E aí, se você tem alguém que vai junto, que pega na mão, que te ajuda, que te incentiva, e em grupo é ainda melhor, né? Então foi por É isso outra que o coisa. projeto nasceu e a gente leu alguns livros. Sempre a minha proposta é que leiamos livros clássicos, para que também a gente não perder tempo. Tem muitos livros que não são clássicos e que são muito bons também, Sim. de literatura ficcional. Mas então, já que a gente não tem muito tempo, vamos ler os clássicos, né? Para a gente Exato. crescer nisso e irmos juntas. E aí, Uhum. quando eu comecei, na verdade, eu sou formada em letras, né, com mestrado em literatura. E aí, depois que eu terminei o mestrado, eu fiquei muito frustrada com a academia, né? Quem não, né? A ideologização e tudo mais. Eu falei, não quero mais fazer isso, não quero mais mexer com isso, abandonei, assim, continuei lendo, fazendo as minhas leituras, mas eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com literatura. E aí, quando eu fui tendo acesso a outros conteúdos, eu entendi que eu podia, então, usar minha formação para abençoar pessoas, né? E aí, estudando sobre homeschooling, eu falei, gente, nem eu sabia que a literatura era tão importante assim para a mãe, para a maternidade, né? Porque quando você vai ler o Ensinando Trivium, por exemplo, ou quando lê A Mente Bem Treinada, todos esses livros vão nos falando a respeito da importância da literatura, da importância dos grandes livros, principalmente quem opta pela educação clássica. Falei, olha, que legal, nem eu sabia disso. O que você tem para falar disso, Bruna? Então, a gente fica realmente impressionado, né? E eu olho para trás e falo, assim, às vezes eu vejo algum livro e falo, eu tinha que ter lido esse livro, eu tinha que ter lido na faculdade, eu tinha que ter lido em algum momento da minha vida e agora, né? As Crônicas de Nárnia, por exemplo, né? Eu nunca tinha lido. E eu falo que para as mães que têm filhos pequenos, né, como eu, que tenho as crianças pequenas ainda, a gente tá em vantagem, porque a gente ainda tem um tempinho para dar uma lidinha nessas coisas, Verdade. dar uma lida nas coisas para poder, no futuro, então, retornar, voltar com isso, né? Para as crianças. Então, eu acho que é muito importante, tanto para a nossa educação, para aquilo que a gente precisa saber para fazer a leitura do mundo, para que a gente tenha um vocabulário mais rico, para que a gente tenha uma sintaxe melhor, uma ortografia melhor. Muitas vezes a gente vai querer ensinar ali alguma coisa de ortografia para a criança, nem lembra qual foi a última vez que viu aquela palavra escrita, de tanto que não lê. Então, é muito importante. E com relação a essa questão dos clássicos, né? É uma dica que eu dou, que eu tenho dado, assim, né? Para as mães de aproveitarem enquanto as crianças são pequenas para fazer leitura em voz alta. Claro, se for algum livro, né, apropriado, assim, ok. Como Crônicas de Nárnia, por exemplo, né? Que é mais... que dá para ler com as crianças, mas também tem outros como o Jardim Secreto, A Princesinha, que dá para ir lendo em voz alta para as crianças e a gente vai conhecendo a história. Até no futuro, quando a gente for planejar outros anos, né, de educação para os nossos filhos, a gente já sabe o enredo, a gente já sabe mais ou menos do que trata, o que a gente pode extrair, o que a gente vai trabalhar. Tem muita gente que trabalha com virtudes, tem gente que trabalha com geografia a partir da literatura. Então você já sabe aonde que se passa a história, como que vai acontecer. Então é muito proveitoso mesmo, assim, né? Para nossa educação e para deles, né? E essa ideia que você deu de leitura em voz alta, eu lembrei, o primeiro livro que nós lemos no clube foi Mulherzinhas, da Louisa May Alcott.
que é um livro infanto-juvenil, né? E aquele monte de mulher velha lá lendo mulherzinha se achando o máximo, né? E porque é um livro envolvente, é um clássico, né? E assim, é a história de uma mãe com as suas 4 filhas, o pai está na guerra como capelão, e aí a trama vai em torno dessa história. E é um romance de formação. Então, ele começa com elas adolescentes, uma delas ainda é criança, a caçula, e Uhum. a gente acompanha o crescimento delas até o Boas Esposas, que é o segundo livro. E é um livro que qualquer mãe pode ler para os seus filhos, independentemente Ai, da bom saber. idade. As Eu meninas vão comprei, tá lá. aqui na minha estante. Tá aqui na estante só esperando. E eu fiquei feliz também com isso, só desculpa te interromper, mas eu Fica fiquei à muito feliz vontade. que hoje mesmo, lendo também o Porquê Ler os Clássicos, ele estava falando sobre que a nossa biblioteca deve ser formada pelos clássicos que são clássicos para nós, são livros importantes, especiais para nós, mas também por livros que a gente deseja que são clássicos e que a gente deseja ler algum dia. E eu tenho Aham. experimentado isso, sabe? Ao invés, assim, é, eu compro livros, não só o livro que eu vou comprar e vou ler na hora, mas muitas vezes eu compro livro assim, eu vou comprar porque logo eu vou ler, assim que der uma oportunidade. E eu tenho Aham. descoberto cada coisa boa na minha biblioteca, e esse eu fico feliz de saber, porque logo eu vou ler então com as meninas, porque Leia, porque tem muita ele é, ele, curiosidade. ele é um livro infanto-juvenil. A sua mais velha tem 5, ela vai e tá muito acostumada com leitura, ela vai entender, ela vai se apaixonar pelas Ah, personagens. legal. E ele não tem nenhum tipo de censura. É um livro Legal. realmente assim, bem menininha mesmo, aquele livro bem acolhedor. Ele tem também os momentos de tensão, mas assim como os contos de Uhum. fadas, tem também seus momentos de tensão, né? Falando Legal. nisso, falando em contos de fadas, você tá ficando expert em contos de fadas, né? E tá até aqui no nosso roteirinho, fui lá pro final, mas é porque eu já toquei nos contos de fadas. E Uhum. eu vejo ainda muito preconceito com os contos de fadas, Bruna. Uhum. Muitas Muito. mães na igreja, Uhum. né? Você é protestante como eu. E, Uhum. e às vezes as mães falam assim, mas como você vai ler isso pro seu filho? Isso Uhum. é mundano, tem magia, tem Uhum. esoterismo envolvido. Eu não leio contos Uhum. de fadas. E aí, Uhum. muitas vezes eu tento explicar, mas eu Uhum. sei que você tem trabalhado muito com isso. O que você tem para falar para essas mães? Então, eu fiz uma live com um pastor que se chama Quem é mais Uhum. perigosa, a bruxa boa ou a bruxa má? Eu até deixei no meu YouTube porque de tanto que as pessoas me perguntavam sobre isso, porque Uhum. eu fico indicando os fabulosos livros coloridos, conto de fado, versão Aham. integral, vamos ler a versão integral, vamos ler o texto, tal. E aí o pessoal também sempre me perguntando, me questionando sobre isso. É muito importante a gente entender que a gente tem que ir para além da superfície, né? É claro que Uhum. existe a superfície que é importante para, assim, muitas vezes, né, pode parecer que aquele personagem é mal e isso vai trazer algum prejuízo para a criança vai ficar com Uhum. medo, ou aquilo ali, nossa, tem magia, então a gente não pode falar sobre magia, e tudo Aham. mais, né? E na verdade, a grande questão é justamente mostrar para a criança, né, numa fonte confiável, digamos assim, né, que é o conto de fada, com uma forma de contar, né, confiável, que é uma formação de personagem totalmente mal, ruim, feio, tudo de ruim vai recair sobre aquele personagem mal, Uhum. e tudo que é bom vai cair sobre um outro personagem que é totalmente bom. Isso fundamenta para as nossas crianças essa questão do bem e do mal, que é muito importante para eles, né? Então, isso Uhum. é muito menos impactante porque é uma história, tá num livro, a gente vai contar, a gente vai conversar, do que um jornal que a criança assiste na televisão de notícias que não é para ela estar sabendo, conversa fiada, né, que às vezes a gente tem ou que a gente deixa que as crianças fiquem expostas, né? Então, falando sobre coisas ruins que aconteceram, né? Mortes, assaltos, enfim, violências, né?
Uhum. Então, assim, é muito importante que a gente exponha as crianças a boas narrativas e os contos de fada estão aí para isso. E se a criança não tiver é, essa base, né, Uhum. de história, de personagem, disso tudo, é, depois vai ficar muito mais confuso para ela, né? Como é o caso, por exemplo, de desenhos como desenhos animados como Shrek, ou como as novas versões aí de Malévola e tudo mais, que misturam o bem e o mal. E aí o mal fica justificado, né, por uma infância triste, alguma coisa ruim que aconteceu na vida daquele personagem, a gente fala, ai, poxa, coitadinho. Ou, por exemplo, o Shrek, que é bom, mas é feio. Aham. Então, assim, isso é muito confuso para a criança, não é benéfico, né, para a formação dela, e enquanto que os contos de fada, eles trazem essa outra forma de apresentação, que é melhor, né? Que é mais estruturada. Então, acho que a gente, como cristão, existe um livro muito bom que eu indiquei já várias vezes no meu perfil, que se chama LIT, L-I-T, Uhum. um guia cristão para. Como é que eu até anotei aqui? Um guia cristão para a leitura de livros, que o autor é o Uhum. Tony Henk. Esse livro é excelente e ele fala muito sobre isso. Que, por exemplo, assim, ó, no livro de Provérbios, vários provérbios de Salomão são semelhantes a outras histórias de uma outra cultura, que era pagã, inclusive. E ele fala Uhum. assim, ó, mas Salomão, ele se utiliza Uhum. ali, né? Ele usou isso. Consequência não deve, assim, pela nossa concepção, né, Priscila, a gente não vai fazer diferença entre só vou ler livros gospel ou música gospel ou histórias infantis que sejam só histórias bíblicas. Pelo contrário, a gente vai utilizar dessa cultura que a gente tem para ensinar os nossos filhos e crendo que existe a graça comum e crendo que existem autores como C.S. Lewis, que era cristão, e escreveu literatura fantástica. Pois é. Eu acho que o que acontece é muito do preconceito mesmo, as pessoas não entendem. O Douglas Wilson, ele chegou a falar, fez a comparação, por exemplo, com a Bíblia. A gente vai falar para as nossas crianças a respeito de gigantes, e eles não. Mas assim, na Bíblia pode, e aí lá no Conto de Fadas não pode, para eles entenderem tudo isso, né? E aí muita gente fala assim: ah, mas um personagem ele é só bom, ele é só mal, mas na vida humana nós somos complexos, mas a criança não tem ainda esse discernimento. Ela precisa ter isso muito bem formado para um dia ela ser capaz de ler um Macbeth, que é um livro que a gente está lendo agora lá no Entre Sapatos e Livros, por exemplo. Para um Uhum. dia ela ser capaz, quando ela for grande, quando ela tiver total discernimento, para ela poder ler Madame Bovary. E a criança que tem essa boa formação, lendo contos de fadas desde pequena, para depois ela Uhum. passar para os livros infanto-juvenis, para depois ela chegar nos livros adultos, quando ela chega neles, ela não vai ter a dificuldade que muitas de nós temos. Que eu percebo algumas vezes uma dificuldade de entrar naquele personagem, entender tudo isso, mas é porque faltou uma base. E eu acredito que ela comece aí com os contos de fadas com as crianças menores, né? Com as crianças pequenas. Exatamente. Uhum. E aí, falando disso, Bruna, e a leitura em voz alta? Porque é outro assunto que se fala muito da literatura para Sim. criança, né? Aí a gente Uhum. começa a repetir igual papagaio. Não, você tem que ler em voz alta para o seu filho. Você tem que ler poesia para o seu filho. Aí a pessoa pergunta, por quê? Aí a gente não sabe responder. Alguém não sabe responder. Fala, uai, não sei, é porque eu vi a Bruna Botelho falando, ela faz com as filhas dela. Claro, é um bom hábito, né? Excelente, mas é importante também
que as mães saibam por que você está fazendo isso. E depois que ele já está alfabetizado, que ele lê bem, que ele lê sozinho, é bom continuar? Por quê? Então, a leitura em voz alta, ela é muitíssimo isso importante, né? Na vida das crianças, assim, a primeira coisa, eu costumo falar para minha amiga, tem uma amiga que eu sempre saía para o parquinho, coisa com ela, e teve um tempo que as crianças dela estavam em casa com ela, né? E eu dizia, calma, minha amiga, olha, se tu não fizer nada para eles hoje, só ler em voz alta, tá bom, tu já ganhou o teu dia, né? Então isso a gente Uhum. aprende muito quando a gente estuda, né? Essa abordagem de educação clássica, porque a leitura em voz alta, ela tá trabalhando várias coisas, desde a criança pequena até a maior, né? Ela tá trabalhando, por exemplo, a consciência fonológica, a criança vai ouvindo, né, as palavras, como elas são pronunciadas, né? Então elas já vão ter uma memória, trabalhando a memória auditiva de curto prazo, porque elas ouviram e depois elas vão lembrar daquilo que elas ouviram. Uhum. Vai estar trabalhando vocabulário, né? Que é muito importante a gente falar, conversar. E na leitura, a gente usa palavras, né? A gente lê as palavras que muitas vezes a gente não usa no cotidiano. A gente várias vezes passa o dia, né? Pega o chinelo, faz não sei o quê, bota lá, traz um brinquedo, vamos escovar os dentes. Então, assim, geralmente são as mesmas palavras assim que a gente usa, né, no dia. E é diferente quando a gente lê um livro. Quando a gente pega o livro para ler, ele vai trazer um outro vocabulário que a criança vai aprendendo, né? Do que... E é engraçado isso, porque realmente os nossos filhos a gente vai lendo e eles vão aprendendo, eles vão adquirindo um vocabulário rico, muito mais rico. Tem a questão da sintaxe também, a construção da frase, como eles vão construindo, a forma como eles colocam os verbos, os adjetivos, Uhum. substantivos, tudo isso eles vão aprendendo, toda essa estrutura da língua também eles vão aprendendo na leitura em voz alta. Né? Tem a questão da criatividade. Quando a gente lê, a gente desperta a imaginação deles, né? Desperta essa criatividade. Eu tenho uma amiga que lê muito para as crianças e ela fala que os filhos dela mais gostam de brincar e de ser os personagens dos livros que eles estão lendo. Então ela começa a ler, ela falou assim, ó, Bruna, eu tenho até dificuldade de fazer leitura na hora da soneca, porque aí eu começar a ler, eles já se tornam aqueles cavaleiros e já estão na luta, então não sei o quê. Então, assim, é muito legal isso, porque a gente dá para eles um repertório para as brincadeiras. Então, as meninas também, às vezes, na hora da soneca, não que elas ficam ali tranquilas. Mas depois elas querem ser aqueles personagens, elas pegam as ideias daquilo que aconteceu na história para repetir em casa, fazer juntas, distribuem os personagens entre os irmãos, sobra até para nós. Então faz muito Uhum. bem para isso, assim, né? Outra questão também que eu acho importante é que é um bom material para conversas também, né? Quando a gente lê em voz alta para os nossos filhos, a gente acaba que tem assunto para conversar com eles, dali surgem às vezes algumas dúvidas, surge algum comentário sobre aquele personagem ou aquela situação que aconteceu. Ou a gente mesmo quer perguntar, né, para a criança o que que ela achou e tal, para entender como é que ela viu aquilo que aconteceu. Então, tem a questão de criação de vínculo, né? Aquele momento que a gente está lendo com a criança, a gente está perto dela, dando atenção, estando com outro tom de voz, uma outra abordagem, né? Uhum. Então, é um momento muito especial, assim, né? De pais e filhos. Isso assim, algumas para dizer algumas coisas, é claro que tem muito mais, mas para dizer algumas coisas da leitura em voz alta que é importante. Claro, né? Para a gente que tem crianças pequenas, o processo de alfabetização depende muito sucesso a gente vai ter na alfabetização se no caso da gente ler em voz alta para os nossos filhos, né? A gente vai conseguir que essas crianças
não só desenvolvam melhor, né, no momento da alfabetização, como elas também sigam, né, adiante. Assim, eu vejo pela Luísa, né, ela tem 5 anos, vai fazer 6 anos em agosto, mas ela tá com uma fluência em leitura que eu me surpreendo, apesar de ter participado Aham. de todo o processo. A gente vê assim, poxa, que legal, e como ela se interessa pelos livros, como ela quer ler. Por quê? Porque a memória que ela tem, de poucos anos que ela tem de vida, é da gente lendo, né? Os livros sempre fizeram parte dos momentos gostosos em família, no meu colo, no colo do meu marido, junto com as irmãs. E agora o prazer que ela tem de ler para as irmãs. Então ela quer ler as outras, as irmãs vão ao redor dela, o João ainda fica olhando assim, às vezes ela que vai até ele. Mas assim, é muito bonito isso, né? Isso é alguma coisa que a gente constrói ao da. Uhum. Contemplarem, prende a atenção, elas vão olhar ali detalhes. Eu vario bastante na escolha dos livros com relação à ilustração, a gente pode escolher bem. E também tem essa questão da história, que vai envolver, né? Que vai envolver a criança, ela vai gostar de estar ali, ela vai passar tempo. Então, assim, tem de tudo. Desde entretenimento, passando, né, por aprendizagem até um fundamento para alfabetização, tá tudo aí na leitura em voz alta. É verdade. Eu também, assim, tenho presenciado aqui em casa como a leitura em voz alta, ela é benéfica. Porque eu leio de tudo hoje, mas eu sempre li muita poesia para a Aurora. E ela tem muita facilidade de memorização. Então, e o vocabulário dela hoje é um vocabulário. Ela tem 3 anos, tem coisa que ela fala que eu falo, gente, como que essa menina aprendeu? E depois eu lembro. Esses dias ela estava brincando na cama, ela com a Antônia de 1 aninho. Aí eu falei, vocês estão brincando na cama? Ela falou, não, mamãe, isso aqui não é cama, isso aqui é o esplêndido mar. Ah, então tá bom. É o esplêndido mar. Aí hoje foi muito engraçado. Ai, Eu que tava aqui no meu delícia. quarto e a minha funcionária trouxe a filha dela de 16 anos e ela foi brincar com a Aurora. Aí a Aurora falou assim pra ela: ontem, você conhece o Olavo Bilac? Aí a menina, não. Aí ela falou assim: aqui o livro dele, lê pra mim. Aí ela foi, abriu. Aí ela falou: mas eu acho difícil porque é poesia. Aí ela falou assim: não, então eu vou ler para você. Aí abriu o livro, aí todos os poemas que ela sabe de cor, ela foi falando pra moça, né? Eu falei, tudo por quê? Porque ela vive esse ambiente, né? Todos os dias a gente lê, todos os dias estamos lendo em voz alta e ela tem aprendido e incorporado um bom vocabulário e aprendendo coisas que elevam, né? Que são belas, boas e verdadeiras, de fato. E é isso que a literatura faz por nós. E se nós não tivemos a chance, né, de ter isso na nossa infância, por que não entregar aos nossos filhos e a gente aprendendo junto, né? Coisas Exato. com as quais talvez nós não tenhamos tido contato na nossa infância, a gente começa a ter agora, né? E por isso que é tão legal também que é a autoeducação. E leitura em voz alta, né, gente? Aqui para quem está nos ouvindo, não é só para mãe homeschooler, não é só para mãe que vai educar os filhos em casa, é para qualquer mãe. Essa questão que a Bruna falou sobre a criação dos vínculos é demais, é uma coisa que faz muita diferença. A criança ela tem um afeto com a mãe. Então, quando ela escuta a mãe lendo e fazendo diferentes vozes e tudo, realmente é muito benéfico. Faz muita diferença. E Ô, aí, e também Priscila, tem a dúvida, Bruna, aí você falou dos contos de fadas, a gente falou. Hum, eu só queria completar com uma coisa que travou. tu perguntou sobre se quando a criança aprende a ler, a gente precisa ainda ler em voz alta, né? Uhum. E eu não respondi, mas isso é muito importante ser dito, sabe por quê? Tem um artigo até no blog Como Educar Seus Filhos que o professor Carlos Adalim explica
que a compreensão das crianças é maior do que a fala, né? Do que o desenvolvimento da fala. Então, a criança muitas vezes está compreendendo e não consegue expressar. E que essa expressão, essa compreensão com a expressão vai mais ou menos chegar ao mesmo nível por volta do 7º ano, que seria aí quando a criança tiver mais ou menos 13 anos, mais ou menos. Uhum. É porque o marido, por exemplo, tem uma dificuldade Aham. com a visual, né? Não enxerga bem de um olho. Então, até para ele é bom. Então, assim, a leitura em voz alta é alguma coisa muito rica, assim, muito especial. É verdade. Eu lembro, você falou de seu marido. Eu tenho um irmão que é 1 ano e 7 meses mais novo que eu. E eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre fui da leitura. Eu li os clássicos, muitos clássicos eu li na adolescência. E às vezes ele chegava da escola com o livro de literatura brasileira. Não, não quero ler isso aqui não. Eu falei, não, eu leio para você. Aí às vezes eu li o livro inteiro para ele em voz alta, porque eu gostava de ler. Eu queria. E ele sim, ensino médio já, e eu lia o livro em voz alta para ele e tal. E ele adorava, né? Porque é Que realmente legal. muito gostoso mesmo a leitura. Algumas pessoas perguntaram se a gente lê para o bebê ou só quando já é criança, assim, quando já está maiorzinho. Eu leio desde bebê. Eu leio Uhum. desde bebê, assim, eu leio para mim mesma, né? Assim, por exemplo, quando eles são bem pequenininhos, eu procuro fazer leituras em vários momentos. Às vezes para mim mesma, como eu falei, né, das Crônicas de Nárnia, Uhum. por exemplo, livros que a gente precisa saber e nunca leu. E tem uns momentos de leitura com o bebê. Então, mesmo com o João, eu pego o livrinho, né? Assim, pode começar com livrinho de pano, livrinho de plástico, né? Livrinho de banheira, livrinho de Uhum. pano, livrinho cartonado com a folha bem grossa, assim, né? Pega o bebê, bota no colo, abre o livro. Eles querem pegar, porque eu tava vendo uma aula de psicomotricidade em que a professora explica que para o bebezinho eles não têm dimensão assim, né? Eles não sabem o que é 3D, o que é 2D. Então, se eles veem a Uhum. figura de uma Uhum. Uhum. vai mais, vai perguntando, sabe? E muito da linguagem da criança pequena vai se desenvolver a partir desses momentos de leitura. A Alice, minha filha, é mais nova, era mais nova, né? Agora eu sempre me confundo. Mas a Alice, ela tava com a fala bem, é, assim, mais empobrecida. Não sei, tava faltando um vocabulário para ela, já tava com quase 2 anos. E eu tava achando estranho, assim, poxa, eu pensei, eu lembro que as meninas falavam mais coisas, poxa, o que eu vou fazer? Eu tirei 2 semanas lendo todo, assim, porque eu sempre lia para as irmãs mais velhas. Mas eu raramente pegava ela, assim, para sentar com ela e ler com ela. Aí eu fiquei 2 semanas lendo só com ela, para ela deu um salto, assim, criar os objetos, né, no livro, ler a história e perguntar coisas sobre a história, vão fazer com que a criança desenvolva a fala, né? Então, é, tem essa utilidade também, né, para bebês e crianças pequenas. É.
Bruno, o pessoal tá reclamando muito que tá travando o seu áudio. Será que é essa internet? Pois é, deixa eu ver. Ver se Agora, melhora. Melhorou? para mim melhorou. Para mim não travou hora nenhuma, assim, travava um pouco, mas eu não deixei de Tá. te ouvir hora nenhuma. Mas elas estão falando que não estão. Tem hora que some o áudio, tem hora que trava. Mas para mim tá tranquilo aqui. Aí elas estão. Mas a internet é isso, né, gente? A gente tem que. Agora eu não te ouvi. Voltou. Alô? Vai ficar. Voltou. Tô te ouvindo. Tá. Ah, falaram que parece que melhorou. A gente vai. Mas a live vai ficar gravada. Vou deixar aí no IGTV, porque para quem quiser assistir, para a gente ir, para irmos todos aprendendo juntos, né? Deixa eu ver o que mais que eu tinha falado aqui para a gente conversar sobre escolher os livros, Bruna. Você falou dos livros Uhum. coloridos, a gente falou aqui sobre os clássicos, e os clássicos, gente, também existem os clássicos da literatura infantil, também existem os clássicos da literatura infanto-juvenil, e a gente tem que aprender, né? E que dicas que você dá, Bruna, para as mães saberem escolher esses livros? Porque a oferta é muito grande, né? Assim, não Uhum. tem dificuldade de encontrar livro para criança. Você entra numa livraria, tem, a Amazon te dá muitas opções, tem clube de leitura como o Uhum. Leiturinha, que eu já vi muitos livros ruins deles. Então, muitas vezes as mães se perdem. E aí, que dica que você dá para ajudá-las nessas escolhas? Então, eu dou a dica primeira desse livro Lit. Uhum. Esse livro Lit, L. A Sâmia, a Hoje em Casa, a Tempo em Casa, a Ana, né, que dá o curso comigo, também dá várias dicas de livro. No Uhum. meu Instagram também procuro dar sempre dicas de livro. Então, assim, seguir pessoas que já tenham lido aquele livro, que já tenham experimentado, tenham visto por dentro, né? A Raquel Haswell também, do Family Restores, ela sempre indica bons livros, livros vivos. Então, assim, se a mãe não tem tempo de estudar sobre livros vivos, ilustrações e tal, o Como Educar Seus Filhos também, né? Seja o Uhum. Instagram, seja o blog do Como Educar, né? Versão mais integral que tiver melhor. O que não elimina, tá? Ter as outras versões. Eu tenho alguns que são ilustrados, alguns que são da Disney, alguns. Tem, claro que tem, tem o seu lugar. Mas é importante também que tenha os clássicos naquela versão integral, que tenha uma linguagem mais robusta, que seja mais com a história mais bem colocada, até mesmo para as crianças terem esse contato, né? Outra questão importante, né, a ser avaliada é a variação do gênero literário. Então, não Uhum. só ter os contos de fada, mas ter também fábula, poesia, narração com ilustração, narração sem ilustração, biografia. Então, as crianças precisam, eu gosto muito da forma como a Charlotte Mason coloca, o nosso dever de oferecer um banquete, né? O que a gente faz? A gente coloca um Exatamente. banquete diante dos nossos filhos e deixa que eles vão escolhendo, né? Ali vão pegando do que eles gostam mais e vão se aprofundando naquilo que eles gostam mais, né?
Então, Uhum. acho que a escolha tem que passar por isso tudo. E por fim, né, depois de escolher todos esses tipos de texto e tudo mais, tem a questão da ilustração, que é muito importante também. A gente também tem que estar atento à ilustração. As crianças são bem visuais, então tem que ter imagens bonitas, que sejam bonitas de se contemplar. Não comprem livros do Ted Par. Aquelas imagens lá, toda esquisita, as pessoas pintadas de roxo, com azul, com amarelo, aquilo lá não tá certo, nem aqui nem na China, pelo amor de Deus. E tá cheio de escola que indica esse tipo de livro horrível, né? Então, Uhum. assim, vejam as histórias, né? Como é que elas são, sobre o que elas falam, que tipo de mensagem que elas estão transmitindo, né? Eu vi um livro tão lindo na Livraria da Travessa. Isso é uma outra coisa. Passem tempo em livraria, porque hoje em dia a gente compra, eu compro muito online. Claro, é ótimo, é Uhum. barato, tem que comprar mesmo, beleza, show de bola. Mas mesmo assim, passem tempo na livraria. Levem as crianças para bibliotecas, para livrarias. Lá a gente pode folhear, a gente pode olhar o livro Verdade. por dentro. Mesmo que você vá comprar mais barato depois na internet, mas pelo menos você viu o livro. Às vezes também a diferença é R$ 2, R$ 3. Você fala, já vou É levar verdade. daqui, a criança fica feliz, né? Então a gente consegue descobrir muita coisa boa olhando assim, né, com calma a história. Então, essas seriam as dicas, assim, eu acho. É. Muito boas as dicas, assim, porque a gente recebe muitas perguntas, né? E muitas vezes são coisas simples, às vezes seguir a pessoa certa na internet, porque todas essas pessoas que você citou têm tantas boas dicas, tantos bons livros para indicar. E excelente. E agora voltando para a gente, Bruna, para as mães, né? Para nós adultas, para nossa autoeducação, para leitura de literatura. É, como é que dica você daria para aquela mãe que fala assim, não, mas eu não tenho tempo. Eu já tenho que cuidar da casa, eu já tenho que cuidar dos filhos, eu já tenho que preparar a aula para as que são homeschoolers, eu já tenho que ler os livros teóricos, aí fica aquela briga entre o livro teórico e o livro de literatura. Como é que a gente faz para driblar isso? Porque 24 horas é o que todo mundo tem. E que engraçado, eu escrevi exatamente isso. Todo mundo tem 24 horas. É uma questão de prioridade, não é uma questão de não ter tempo, né? Então, assim, o tempo é Exatamente. igual para todos. Todos têm 24 horas, né? Então, assim, uma dica seria ter alguns livros em audiobook. Os livros que são mais técnicos, dá para ser audiobook, né? Porque a gente vai ali, Uhum. às vezes é alguma coisa prática. Já o livro de Com literatura, certeza. no geral, é mais. No geral, também, assim, o de literatura dá pra gente poder reservar para sentar e ler, enfim, né? Para olhar para aquela história. Outra coisa que eu faço também aqui em casa, que eu até comentei no Instagram outro dia, que eu aprendi também com uma mãe que morava na Itália, quando eu morava lá, ela tinha 3 filhos e tinha vida bem corrida, assim, né? Fazia tudo em casa. E ela falava o quê? Bruna, eu deixo os livros assim no caminho, né? Pela casa. Eu tô lendo, eu tô deixando o livro. Aí, quando eu vou ao banheiro, eu pego, leio uma página. Daí, quando eu vou cozinhar, eu abro o livro, assim, né? Até deixei os livros aqui. Eu abro, fico segurando com uma mão e com a outra eu vou mexendo na panela e vou ler mais uma página, mais duas. Aí depois eu vou. E assim vai. Tem vários momentos aqui em casa que eu me pego, que os 4 estão ocupados fazendo alguma coisa, brincando. E eu vou lá pegar rapidinho o livro. Então, assim, outra coisa, organizar é muito importante. Se as crianças dormem bem, a gente tem tempo, né? Todos os dias a gente. Por exemplo, Verdade. eu vou estar no meu escritório lendo. Seja estudando para uma aula, seja lendo porque eu Uhum. preciso, seja lendo a Bíblia. Então, assim, soneca é um momento ótimo para leitura. Eu largo tudo, porque assim, a louça vai estar lá quando eu acordar, a roupa vai estar lá me esperando quando as minhas acordarem, mas ler aquilo que eu tenho que ler é só nesse momento. É verdade. Quando as crianças dormem cedo também, tem que
é não quer se perder, tipo, ai, não quero perder muito tempo. Coloque 10 minutos, 15 minutos. Jogos assim, né, de televisão americana. Tudo que você puder ler em 10 minutos. Aí você bota lá o cronômetro, lê Aham. o que dá, lê o que dá para ler e vocês vão se surpreender em como que a gente, quanta coisa a gente lê em 10, 15 minutos, né? É bastante coisa no fim. É verdade. Não, é verdade. E assim, para quem quiser vir para o clube de leitura, agora eu vou até fazer, tem uma novidade, porque eu vou ajudar as mulheres a fazer um cronograma de leitura da nossa obra, que vai ser lida a partir de agosto. Assim, vários tipos de cronograma. Olha, você pode ler assim, 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 para alcançar a meta. Porque Legal. para algumas, principalmente as sanguíneas, tem dificuldade de conseguir se concentrar e ir até o fim. Então, a gente pode dar uma ajudinha nisso, um pontapé. E alguém colocou aqui, quem quer faz. Quem quer faz, né, gente? É questão de prioridade mesmo. Se você sabe que isso é importante para a sua autoeducação, para ajudar os seus filhos, para ampliar o seu imaginário, para que a partir da sua formação, da ampliação do seu imaginário, você auxilie os seus filhos com o deles, é imprescindível. Isso é muito importante mesmo. E deixa eu Uhum. ver aqui o que mais que a gente vai falar. Para a gente encerrar, Bruna, você tem algum. Você já falou aí de alguns livros, mas tem algum livro infantil aí da idade das suas meninas que você queira dar uma dica para deixar para as mães que estão aqui, para as futuras mamães? Eu sei que tem algumas aí que estão ainda esperando o neném, já estão aqui querendo aprender. Muito legal. Algum livro assim que você fala, olha, esse aqui você tem que ter na sua biblioteca. Ai, e agora? Bom, tem os livros das virtudes, por exemplo, tem poesia, tem que ter na biblioteca o livro das virtudes. Os contos de fada, né? Pode Uhum. ser tanto nos fabulosos livros coloridos, como também tem uma versão baratinha da editora Autêntica, que é As Mais Belas Histórias, que tem ali vários contos de fada bem legais. Tem o volume um e o volume 2. É... Ai, tem tantos legais. Eu tinha. Bom, enfim. Os poemas da Cecília Meirelles, né? Ou Estou Aquilo, os poemas do Ou Olavo isso aqui. Bilac, né? Poesias infantis. Fábulas de Esopo, tem vários de Fábulas de Esopo. Tem da Companhia das Letrinhas, que é muito bom. Tem o Minhas Fábulas de Esopo, que é com uma versão ilustrada, que também é legal, tem que ter na biblioteca, esse tipo de livro. Para quem é Uhum. cristã, eu recomendo muito os 3 livros do Sproul, que é A Luz do Mundo, O Jumentinho que Carregou o Rei e O Príncipe e a Taça de Veneno, são bem legais. Tem um que o Jonas Madureira indicou recentemente também, que se chama Legal, é bem infantil, assim, as meninas estão gostando disso. Tem aqueles do Pedro Coelho, né? Da Beatrix Potter, todos eles são muito legais, seja aquele com a capa azul, seja as versões, né, pequenininhas também são muito bons. Tem um que é muito bonito, que se chama Os Fantásticos Livros Voadores de Modesto Máximo, que é muito lindo o livro, assim, é bem bonito. Falam Esse é muito legal, ele fala justamente sobre livros, assim, é bem bacana. Enfim, tem esses aí, são algumas dicas. Eu tinha separado, desculpa, Priscila, eu tinha Mas, separado para as mães. não, imagina. Tem o Samu, que seu pastor também, e o outro cristão, que é muito bonitinho, aqui em casa faz muito Isso, ó, sucesso. esse é ótimo, muito Sobre bom o esse. Salmo 23. Ah, eu sou apaixonada por Uhum. aquela historinha. Toda vez que eu leio, eu choro. É muito bom Eu vou mesmo. ler para a Aurora. É muito lindo. Então a gente tem muitas opções, né? É só a gente procurar priorizar, priorizar as nossas leituras e também a dos nossos filhos, porque tem também a questão do nosso exemplo, né, Bruna? Porque Uhum. eles nos veem lendo,
eles vão saber também. A gente não só lê em voz alta, a gente não lê só para eles, a gente também se alimenta dos livros, a gente também lê para nós mesmos. Isso também é importante que as crianças saibam. Estavam perguntando sobre o livro que o Jonas indicou e tinha travado. Você escreveu, né? A Zebra que Perdeu o Pijama. Isso, isso. Aí, eu também vou comprar esse, porque esse eu também não conhecia. É bem Então, bonitinho, é bem bonitinho. tem gente pedindo para colocar no feed a relação de livros. Acho que não sei se vai dar, mas a live vai ficar travada, vai ficar gravada, e aí talvez depois fique mais fácil de vocês ouvirem os nomes dos livros. E o pessoal também está perguntando sobre o clube de leitura. As inscrições serão. Eu vou. Tá atrasando, desculpa. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar fazer um vídeo no IGTV. Uhum. Isso, fica ótimo. Aí vocês vão lá no perfil da Bruna, eu vou também, porque pegar algumas dicas também para a gente saber, para ficar mais fácil. Muito bom. Para o pessoal que está interessado em saber mais sobre o clube de leitura, me acompanhem. Em breve eu vou dar mais informações, abrir as inscrições. Estamos preparando tudo com muito carinho para quem quiser vir conosco fazer parte. Bruna, muito obrigada. Eu quero. Eu vou querer fazer parte desse Que time conversa aí. gostosa. Eu preciso desse cronograma. Oba! Vou querer estar Então junto com vem com a certeza, gente, sem você vai dúvida. amar. Ai, que bom, que bom. Vai ser muito bem-vinda. E muito obrigada a todas e todos que estiveram aqui conosco. Continuem aí comigo essa semana que tem mais live, muita live boa. Bruna, Deus te abençoe, continue te usando para ser essa bênção nas vidas das mães. Você já me ajudou muito. Já peguei muitas dicas boas com você. E que o Senhor continue abençoando seu lar, seus filhos, seu marido. Agora essa mudança de volta para casa, que coisa gostosa. Obrigada, E seja um obrigada. tempo abençoado para vocês, tá bom? Obrigada mesmo. Amém. Um beijo, Amém, beijo, obrigada. gente. Vamos nos falando. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.